Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a PL do estupro, um projeto de lei que foi aprovado agora há poucos dias, em medida de urgência, na Câmara dos Deputados, por iniciativa do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que penaliza esse projeto. Ele acaba sendo muito polêmico porque ele penaliza mulheres que resolvem, de alguma maneira, praticar o aborto, mesmo numa condição de estupro, tá? É, mais ou menos numa condição de 22 semanas de gestação, tá? Essas mulheres, se praticarem nessas condições, elas podem ser enquadradas no crime de homicídio, ou seja, elas podem pegar até 20 anos de cadeia por causa de ter cometido um ato do aborto de um feto num prazo de 22 semanas de gestação. O que é curioso nesse projeto é que ele estabelece uma ação unilateral da penalização e a criminalização da mulher, mesmo que essa mulher tenha sofrido abuso sexual, tenha sofrido alguma violência sexual. E o que é mais curioso e assim bastante bizarro nesse projeto de lei é que, na verdade, se você fizer uma comparação da mulher, vamos pegar aqui a mulher que foi estuprada, tá? E ela resolve não ficar com a criança, né, desse estupro, tá? E praticar esse aborto, tá? Ela teria uma punição maior do que do estuprador. Ela pegaria 20 anos de cadeia, enquanto que o estuprador pegaria entre 9 a 8 anos de cadeia, dentro dessa legislação, dentro desse modelo. Quer dizer, a gente percebe que esse projeto de lei ele tem uma situação totalmente fora de noção. Porque esse projeto de lei, entenda assim, gente, ele faz parte daquelas pautas de costumes. É porque dentro da Câmara dos Deputados, tem uma gentezinha ali, pessoal, que eles são chamados, na verdade, de grupos conservadores, com uma visão bem pequenina, tacanha, de 2, 3 mil anos atrás. Eles acreditam que eles estão ainda no tempo de Cristo, né? E eles acreditam que podem pegar ideias de 2, 3 mil anos atrás e trazer isso para a nossa realidade. Quando você vê uma pessoa com essa postura, a gente dá um nome na sociologia para essas pessoas, é chamado de fundamentalista. Existe o fundamentalista político, tá? E existe o fundamentalista religioso. Pois bem, essa gente toda está dentro de bancadas, que alguns chamam de bancada evangélica, bancada da bala, certo? E são indivíduos que têm uma postura muito, mas muito autoritária, uma visão muito intolerante da realidade e olham muitas vezes para os seus valores, para os seus princípios ideológicos conservadores ao excesso como o ponto principal e essencial. A grande questão aqui, gente, é que essas pessoas não entendem que a gente vive numa democracia. E numa democracia você tem que debater projetos, medidas como essa. Mesmo porque são medidas que têm a ver com a vida das pessoas. Então, veja bem, tem a ver com a vida de uma mulher, ou de várias e milhares de mulheres aqui no Brasil. E você não pode simplesmente aprovar um projeto meio que na surdina, certo? Um projeto de lei, certo? Sem que haja um debate propício sobre isso. Estamos diante do quê? De uma situação bizarra do ponto de vista jurídico. Por quê, Nelson? Porque, na verdade, numa situação de estupro, o estuprador será menos penalizado do que a vítima. Começa por aí. Aí você percebe a total falta de respeito com a mulher. Mais do que isso, entenda assim, a gente vive numa sociedade muito, muito preconceituosa, muito, muito machista. E o que você verifica nesse caso aqui é um exemplo prático, né, de como as pessoas elas se comportam de uma maneira intolerante em relação principalmente aos direitos da mulher. Mas pessoal, antes de falar sobre tudo isso, queria que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu.
Entenda mais ou menos assim, gente. Eu já havia falado sobre isso e eu vou repetir aqui que nunca tivemos uma, um número de parlamentares tão ruins, tão péssimos, como que nós estamos vendo agora. Os caras são muito ruins mesmo. Muitos deles foram eleitos porque viviam dentro de bolhas digitais, são influências digitais. E os caras, eles são, na verdade, muito bem a boca. Os caras não sabem coisas básicas de política, sabe? É o churume da política. Os caras são muito ruins. E esses indivíduos, o que é que eles fazem muitas vezes? Na ideia deles, o que importa é o que vale dentro do meu princípio. Eu tenho um princípio ético, eu tenho um modelo ético religioso, e eu acho que isso é mais importante. Então eu jogo isso goela abaixo, né, através de projetos, através de projetos de lei, sem discutir. Ora, numa democracia você precisa debater projetos que são até um tanto importantes, que têm a ver com a vida de milhares de pessoas, como é o caso dessa PL aí, que acaba criminalizando mulheres, mesmo em estado de mulheres que sofrem algum tipo de violência sexual na questão do aborto. Então, perceba que os grupos fundamentalistas, eles têm realmente pautas de costumes, e para eles é mais importante falar sobre a questão do princípio ético-moral do estupro, das drogas, né, ou os direitos do heterossexual, do homoafetivo, do que propriamente falar sobre saúde e educação. Porque aquela coisa, quando você é muito ruim numa coisa, quando você é péssimo numa coisa, quando você não tem noção, você é um parlamentar e que não sabe como criar projetos para saúde, educação e saneamento, você não sabe fazer isso, nunca fez isso na vida, né? Mas tu percebe que o que é interessante para ti é assim, pô, peraí, eu sempre falei sobre pautas conservadoras, então eu vou me moldar só nisso. Até porque eu tenho minha bolha digital e eu vivo só nisso. Tá ótimo, tá entendendo? Então são pessoas, na verdade, que não sabem o que são políticas públicas de saúde, educação, saneamento, não sabem o que é isso. E nem querem saber. São indivíduos que estão mais interessados em saber, na verdade, sobre se na cama a pessoa tem que, na verdade, ficar com um homem ou com uma mulher, ou dois homens ou duas mulheres. Ou se, na verdade, as pessoas devem o quê? Usar drogas ou não dentro de uma perspectiva social. Essas coisas, sabe? A ideia do aborto, estupro e tudo mais. Então, assim, são temas que deveriam ser abordados, sim, mas debatidos. E não é o que acontece, não é o que está acontecendo. E como eu disse, existe uma questão aí que ela é bizarra do ponto de vista jurídico, porque você criminaliza muitas vezes a vítima, no caso da PL. E é importante frisar uma coisa, de novo, eu tenho uma ideia, eu tenho um princípio, eu acredito numa coisa. Por exemplo, eu acredito numa ideia religiosa. Eu sou contra ou a favor do aborto. Tá, o que não dá é eu impor isso goela abaixo às pessoas. Porque a democracia, ela parte disso. Você tem uma ideia e você debate, discute a ideia com outras pessoas. Agora, se eu sou um fundamentalista, eu não quero saber da ideia contrária, eu quero saber da minha. Pronto. O que vale, na verdade, é a minha ideia. Dane-se o resto. Eu não quero saber de política. E aí tu pode até ver que, na verdade, na plenária que existe das Câmara dos Deputados, sai de tudo, briga, é uma baixaria só. Quer dizer, são parlamentares, cara, muito ruins, tanto de direita como de esquerda, tá? É uma coisa péssima que a gente está vendo hoje. Aí os caras criam essas pautas de costumes, essas coisas bizarras, tá? Vamos ser justos aqui, porque tem gente que pensa assim, será que toda pessoa que é contra o aborto concorda com isso? Claro que não. Tem muitos parlamentares evangélicos que são contra isso, porque a questão aqui não é propriamente o caso do aborto, mas em que condições? Quer dizer, eu criminalizo uma mulher que mesmo sofrendo, mesmo que tenha sofrido um estupro, eu criminalizo essa mulher muito mais do que o seu estuprador. E não pode. Aí eu lamento muito a postura da CNBB, que é a Conferência dos Bispos do Brasil, que é uma instituição que sempre teve uma postura bastante conservadora, mas muito sensata. E eles
fizeram agora uma declaração que são a favor dessa PL. O que eu diria, na verdade, para os bispos é que eles olhem um pouquinho a questão jurídica, porque eles estão olhando só a questão do direito, só a questão de ser contra o aborto. Eles não estão analisando a condição, a situação jurídica. Então, o que acontece? Se eu sou contra um aborto, tá, eu não posso aceitar qualquer coisa. Eu não posso usar a ideia dos fins justificando os meios. E é o que está acontecendo hoje em dia, é hoje que está acontecendo nessa questão dessa PL. Ela é bastante polêmica. O Arthur Lira, na verdade, resolveu fazer esse projeto, aprovar com medida de urgência, porque, na verdade, quer eleger o seu sucessor no próximo ano. Existe uma série de jogadas políticas no meio de tudo isso aí. Então é todo um jogo nojento, do tipo, tem que fazer do meu jeito, tá? Porque senão eu não te apoio. Tem que ser do meu jeito, porque senão eu não vou apoiar fulano ou ciclano. Então é uma mistura de política com discurso ideológico fundamentalista. Mas devemos entender uma coisa que essas pessoas não percebem, principalmente esses fundamentalistas religiosos. Nós estamos num Estado laico, e o Estado laico dá o direito de você professar sua religião, acreditar nas suas ideias religiosas. Entretanto, os outros têm o direito também de professar sua religião, suas ideias, seus princípios religiosos. Mas, é claro, fundamentalista não quer saber disso. Fundamentalista só entende do quê? Das suas ideias, dos seus princípios e do seu discurso raivoso sobre as pessoas que não seguem as suas ideias. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.